senhor presidente da mesa, doutor Gustavo, doutor Bruno, a quem eu ouvi atentamente e gostei muito, meu amigo e presidente, doutor Eduardo Maneira, senhores presentes, a quem cumprimento na pessoa do professor Sacha, de quem sou um aluno e um discípulo. O tema que me cabe, na realidade, é um tema que pegava carona na discussão do painel até de trás, mas eu espero retomar algumas considerações, até porque estamos na mesma trilha. Globalização e desigualdade. Eu tenho... Já está posto? Bom, globalização e desigualdade, a política tributária dos países em desenvolvimento. Bom, sobre esse tema eu tive a oportunidade de me debruçar nesses últimos tempos, e inclusive a matéria de um livro que deve sair dentro de um mês ou dois, e eu me recordo de uma coisa muito interessante. Eu passando o livro para testar, para ver se estava mais ou menos, se ele servia para alguma coisa, aí eu passei o livro para um amigo socialista. Aí meu amigo socialista virou para mim e falou assim: o seu livro é neoliberal, eu detestei o seu livro. Né? Eu fiquei muito triste e tal, com isso, e passei para um amigo libertário, né? Um liberal de último grau. Ele olhou e disse que meu livro era socialista. Eu, efetivamente, estou num dilema tenebroso com essa questão. Creio que eu consigo não agradar ninguém. Bom, afinal de contas, eu levanto algumas questões iniciais e ela vem na atuada do debate muito bem posto no painel anterior, que diz exatamente isso. O comunismo, ele demonstrou saber distribuir a riqueza, mas não saber produzi-la. E não resta dúvida de que o mundo evoluiu substancialmente no capitalismo. As condições de vida no planeta multiplicaram por 10, segundo a avaliação de alguns, não resta dúvida. Por outro lado, o capitalismo demonstrou saber produzi-la, mas é péssimo na distribuição. Eu me recordo uma fala do Milton Friedman, o grande economista liberal, que diz o seguinte, que o capitalismo é o sistema econômico mais dinâmico e compatível com a liberdade do ser humano. Entretanto, ele gera diferenças significativas de renda e riqueza. Bom, uma fala também muito interessante de Dobor diz o seguinte, um economista da USP, ele fala: um sistema que sabe produzir, mas que não sabe distribuir, é tão funcional quanto a metade de uma roda. Bom, o dramático de tudo isso que a gente tem é que, indiscutivelmente, o capitalismo passa por uma crise estrutural. E a crise de 2008 é um grande sintoma. Os movimentos de rua, os levantes constantes, o Occupy, o Copa do Mundo, são sintomas claros de que vivemos um desequilíbrio estrutural. Mas, indiscutivelmente, não é? Pelo menos para os amantes da liberdade e da democracia, nós não devemos abrir mão do modelo capitalista que conseguiu um padrão de vida elevado para o mundo. Mas vejamos se o modelo efetivamente está dando certo. Em primeiro lugar, 0,7% da população mundial, 35 milhões de pessoas, acumulam 44% da riqueza do planeta. 70% dos habitantes do planeta, 3,2 bilhões de pessoas que têm um patrimônio inferior a 10 mil dólares, acumulam 2,9% da riqueza do planeta. A metade inferior da população global tem menos de 1% da riqueza total. O decil mais rico tem 87% da riqueza mundial e o centil superior, 1% mais rico, tem 48,2% dos ativos globais. Mas, por outro lado, 2,5 bilhões de seres humanos, 39,7% da população mundial, vive abaixo da linha internacional da pobreza de $2 dia do Banco Mundial.
mais ou menos aí R$7 por dia. Por outro lado, 1,1 bilhão de pessoas vivem com menos de $1,25 dia. Banco Mundial, é $1 dia do Banco Mundial, que essa é a linha de miséria. É mais ou menos o valor do Bolsa Família. Que, na verdade, nem a ideia não saiu do nada. Bom, na verdade, com 2,4% do consumo global e 1,1% da riqueza global, lá vive a metade mais pobre da população do mundo, que tem constantemente seus interesses ignorados nas organizações mundiais. Por vezes, sabe-se que não se consegue levar a cabo nenhum dos projetos de acabar com a miséria no mundo, com a pobreza absoluta no mundo. Por outro lado, segundo os dados da Oxfam, os países mais ricos detêm em paraíso fiscal, escapando da tributação, entre 20 e 32 trilhões de dólares, ou seja, 1/3 a metade do PIB. Na realidade, esse percentual é algo em torno de 150 bilhões de dólares por ano que migram para os paraísos fiscais. O curioso é que o programa de combate à miséria absoluta que se tentou levar a cabo, ele precisaria de mais ou menos metade desse valor, ou 1/3 da economia das armas, dos gastos de arma no mundo. Bom, me parece que existe algum desequilíbrio nessa questão. Me parece que o sistema, se é funcional, ele funciona para uma pequena minoria. Ou se ele anda bem para alguns, muito poucos, e anda muito mal para uma grande maioria. Bom, pelo menos essa é a impressão que os números dão. Uma outra questão, no caso brasileiro, segundo a Forbes, os 15 bilionários brasileiros, que na verdade são banqueiros, donos de consultora e de empresas de comunicação, exploradores de recursos naturais, que viveram vários regimes, tem 122,3 bilhões de dólares, mais ou menos 10 vezes o orçamento do Bolsa Família anual. Nos Estados Unidos, 90 bilhões de dólares dos fundadores da Walmart é mais ou menos a mesma coisa de 40% da população mais pobre norte-americana. A questão desses dados, e o que eu coloco e chama atenção esses dados, ele parte, o capitalismo indiscutivelmente, como eu disse, sou um defensor da liberdade, da democracia, do capitalismo e das intervenções do Estado, tão somente as necessárias. Mas elas são necessárias. Algumas são necessárias. O capitalismo ele parte de um grande pressuposto inicial, que a competição é boa. É o que eu digo, é o capitalismo darwinista. Na realidade, a competição é boa, mas ele gera um processo contínuo de acumulação de vantagens e desvantagens. Ele gera, por outro lado, a armadilha da pobreza. O que acontece é que os vencedores dessa competição acumulam capital, o capital aplicado gera mais capital, que independente do trabalho gera riqueza, ou seja, independente do esforço humano, a riqueza aumenta. Ao passo que os perdedores, por vezes, mal saem da armadilha da pobreza e acumulam desvantagens. Hannah Arendt dizia que o grande problema não é prestigiar bem aquele que trabalha e que merece. Não, o problema é intergeracional. O capital se acumula por gerações e daí os estudos de longuíssimo prazo acabam mostrando que esse processo cumulativo pode ser nefasto, pode ser exageradíssimo, não é? É verdade que as vantagens passam de geração para geração, bem como as desvantagens. Naturalmente, os filhos dos mais ricos estudam nas melhores escolas, têm os melhores contatos, as melhores oportunidades. Os filhos dos mais pobres ou dos miseráveis morrem de fome, não têm alimentos em insuficiência, vivem em condições higiênicas horríveis, não prosperam. O problema começa enquanto o sonho americano
ou o sonho do trabalho está vivo, ou seja, a partir do momento que se acredita ou se pode acreditar que trabalhando, dando o seu suor e se esforçando, você vai ter liberdade, digo eu liberdade no sentido mais amplo, liberdade plena com condições sociais, e a partir do momento que se acredita em alguma igualdade de oportunidades, que você pode progredir, tudo bem. O problema vai acontecer a partir do momento que a desigualdade se torna tão grave que a mobilidade social se torna engessada. E vejam bem que no mundo de hoje, com a média de salários, de remunerações, de empregos cada vez decrescendo mais no processo de rentabilidade do capital, tomando fatias do que seria do trabalho, a mobilidade social se torna grave. Esse é o ponto que vem sendo levantado pelo Stiglitz, pelo Piketty, por todos os outros. Não é nenhuma novidade o Piketty, não é? Por vários outros prêmios Nobel, não é? É exatamente esse processo cumulativo grave que gessa a mobilidade social e mata todas as expectativas de mobilidade social. Nesse sentido, é sabido que mesmo no processo de acumulação de vantagens e desvantagens, o mundo vem criando mecanismos para que os mais ricos possam guardar as suas posições, conservarem as suas posições. O que fica claro, a professora falou do efeito Depardieu. O efeito Depardieu que a gente brinca na faculdade é o ator Gerard Depardieu, que de repente quer ganhar o seu dinheiro na França, morar na Bélgica, depois a Bélgica também fica ruim, vai para a Rússia. Ou seja, ele quer viver na rua francesa, comer no restaurante parisiense, usufruir da estrutura dada por Paris, mas pagar os seus tributos na Rússia. Bom, isso não anda muito pouco em comum, não. Não são poucas as vezes que eu ouvi, uma vez um médico, nada contra os médicos, mas dizendo, eu ganhei minha vida na boca aí dos pobres coitados, na minha clínica popular, agora eu estou cansado dessa maneira, eu quero ir para pegar tudo meu e ir para Miami. Isso é fantástico, nada contra Miami, nada. O problema todo é ganhar o seu dinheiro aqui e pagar o tributo lá, ou carregar toda a fortuna para um paraíso fiscal. E mais do que isso, transmitindo incessantemente vantagens para os filhos nessa acumulação intergeracional. A questão fica mais grave ainda a partir do momento, em especial depois da década de 80, quando efetivamente as elites assumem de alguma forma a desregulamentação da especulação financeira e do direito do trabalho. E garantem um mecanismo, por exemplo, nos Estados Unidos, contra a tributação de herança, contra a tributação de maiores fortunas, ou melhor, contra o imposto de renda progressivo. Houve uma crença na economia do trickle down, ou seja, deixa o rico ganhar, porque a partir daí vai escorrer para baixo. Não escorreu. Muito pelo contrário. O que se conseguiu foi massacrar uma base com falta de consumo e com isso gerar graves crises econômicas, porque não se tem a quem vender. Bom, o necessário desafio, como será possível garantir essa estrutura democrática e de liberdade, garantir as vantagens do capitalismo, mas proporcionar ações inclusivas, reverter o processo de dano ao meio ambiente, descabido, por vezes, que os abusos, como conter abusos, como salvar o capitalismo de suas anomalias, em que pese tem as suas vantagens, como construir uma sociedade meritocrática sem ir para além do capital, sem transpor essa barreira que, creio eu, jamais pode ser transposta. Bom, essa questão ela se coloca e ela é uma questão grave. E vejam só, nesse quadro de desigualdade crescente,
uma questão é clara: os problemas sociais emergem, há uma diluição do empenho cívico, há uma crise democrática, uma apatia política, uma descrença com a política, e com isso não há alternativa política, ou seja, há uma crise democrática, as sociedades se tornam instáveis, com divisões internas e conflitos. Isso nós já assistimos, começamos a ver mais grave, não é? E, efetivamente, fica claro que o modelo, como a professora havia dito de Kuznets, né, ele não gera naturalmente uma distribuição de riqueza. Não há esse processo. O modelo gera acumulação. As forças de convergência são muito maiores do que as forças de divergência. E, afinal de contas, o que houve, não é? De 1900, o que se questiona é se combater a desigualdade pode gerar ineficiência econômica. Bom, a história, pelo menos, mostra que isso não é verdade, porque os anos dourados do capitalismo foram anos de imposto de renda progressivo. Pelo menos na Europa, foi quando tinha o controle sobre a especulação financeira. Nesse período, possibilitou nascer, não é? Na hora que destruiu, na Segunda Guerra Mundial, na Grande Depressão, quando se destruiu as dinastias aristocráticas, houve um rejuvenescimento nesse grupo de empreendedores e dinamizou as economias ocidentais. A verdade é como a democracia precisa agir para evitar, para ter o controle do capitalismo, garantir o interesse geral, o bem comum, não é? Como é possível evitar, sobretudo, as reações protecionistas e nacionalistas que estão aí, claras. Partido nazista enchendo cadeira, extrema-direita enchendo cadeira na Europa, nos parlamentos. Verdadeiras buscas de imigrantes, como Berlusconi ou Sarkozy, nós assistimos. A culpa aos imigrantes. Como evitar esse fechamento nacionalista? Como garantir as vantagens da globalização? Bom, essa questão, ela é interessante. Nesse processo cumulativo de desigualdade, o pobre praticamente consome toda a sua renda, o rico acumula e reinveste. E esse investimento se transforma, como eu disse, em novas rendas. Agora, vejam vocês que o crescimento médio da economia mundial, ele gira de 1,5% a 2% ao ano, e o rendimento do capital, como já havia sido dito também, ele praticamente é firme em 5%, embora existam rendimentos até de 10%, como Harvard, né? Os rendimentos em Harvard demonstrados chegam a 10% dos bilhões investidos. Bom, nesse compasso, vejam bem, na medida em que o crescimento da economia é tão menor do que a rentabilidade do capital, a conclusão é óbvia. A acumulação se dá inexoravelmente. Afinal de contas, não acompanha o crescimento da economia. Imaginem 10%. Nesse ponto, as grandes fortunas se agigantam. Bom, essa lei posta, isso já falado aqui, eu só coloco a fórmula. A questão é que, na medida que a taxa de retorno, colocando na fórmula do Piketty, na medida em que a taxa de retorno do capital é tão maior do que a taxa de crescimento da economia, há um processo de acumulação inexorável. Vejam bem que a riqueza herdada, isso geração por geração, com esse acúmulo de vantagem, gera uma concentração exagerada. Vejam bem, o dilema vai estar na hora que há um processo de desaceleração do crescimento econômico e um processo de desaquecimento no crescimento econômico. E vejam bem, ninguém mais vai acreditar no mito do crescimento econômico incessante, com o planeta nos limites das suas possibilidades. Não é? A população mundial no ritmo atual chegaria em 2070 com 79 bilhões de pessoas. Matematicamente, algo vai acontecer. Não há como acreditar que esses índices serão baixos. Mantida a taxa de lucratividade do capital, o processo de acumulação pode atingir níveis estratosféricos. Bom, o que há
como eu disse, antes da Primeira Guerra Mundial, o que houve foi um crescimento interminável de desigualdades e aumento da concentração de riquezas, com a sociedade aristocrática clássica que a gente conhece, não é? Desse período, com uma mobilidade social totalmente engessada. A descrição de alguém que fala assim, eu vou trabalhar minha vida inteira, eu sou talentoso, a pergunta era a seguinte, ele queria casar, o nosso herói lá, queria casar com uma mulher milionária, aí o amigo dele tenta convencê-lo, fala assim, meu amigo, trabalhando você nunca vai ter uma vida no padrão que você vai ter com ela não, e faz uma demonstração para você. Não tem jeito. Fala assim, na medida que o rendimento do trabalho não consegue mais, só aderindo aos donos do capital. Ou nascendo dono do capital. Bom, o crescimento médio previsto no século XVIII girava aí em torno de 1,6. Nos 30 anos gloriosos, negando a questão da eficiência, foi de 3 a 4%. Não é? E as perspectivas do século XXI são indiscutivelmente de baixíssimo crescimento populacional, ou seja, caminhamos rapidamente para uma sociedade patrimonialista altamente aristocrática. Claramente. Daqui a pouco nós chegamos e não conseguimos definitivamente comprar. Daqui a pouco nós não conseguimos comprar um apartamento, só se herdar. Trabalhando, ninguém mais vai conseguir ser dono da sua casa própria. Salvo se tiver o My House, My Life, ou algo similar, ninguém mais consegue. Bom, afinal de contas, o que houve na década de 80 que mudou tanto essa realidade, não é? A questão é a seguinte, a liberalização econômica e a mundialização do capital e a redução da progressividade dos tributos foi o grande fator que detonou esse processo de acumulação a partir da década de 80. Até a década de 80, do pós-guerra até a década de 80, ia tudo mais ou menos equilibrado com o imposto de renda progressivo, pelo menos na Europa. Né? Pelo menos onde os estudos têm lugar. Né? Na medida em que houve essa liberalização, essa mundialização do capital, efetivamente o problema se agravou. Agora, existem limitações muito fortes postas na proposta de Piketty ou de vários outros também. Não é? A primeira grande consideração que a gente pode fazer é a própria progressividade do imposto de renda. Se a gente olha no Brasil, por exemplo, imediatamente já falam aumentar as alíquotas do imposto de renda. Ora, como? O imposto de renda no Brasil pega salário, não pega capital? Não é? Então, na verdade, se você aumenta as alíquotas, você vai tributar mais o assalariado. É a classe média. Corre o risco de, nessa política de alargar a alíquota, você fazer detonar a classe média no Brasil, detonar o assalariado. Bom, talvez o melhor seria considerações no sentido de alargar a incidência. Hoje nós sabemos, todo mundo caminha para a pessoa jurídica. As altas rendas caminham para a jurídica. Então, deveria, como acontece nos Estados Unidos e na Europa e no mundo desenvolvido, alargar essa base e fazê-la incidir. Ou seja, quando eu digo essa questão, eu falo que o processo no Brasil é muito mais grave. A acumulação é muito mais grave. E a proposta de tributação sobre herança que se coloca, altamente discutível também, que pese tem, obviamente, o seu lugar, não é? Pelo menos, se é para fazer uma opção entre tributar aquilo que você merece, que você fez justo com o seu trabalho, e aquilo que caiu do céu na sua cabeça, possivelmente eu vou optar por tributar o que caiu do céu na minha cabeça, e não o trabalho do meu esforço. Então, existe um rearranjar dessa questão. Agora, vejam bem que essas propostas têm várias limitações. A primeira delas, eu coloco a produção global per capita. Ou seja, a desigualdade no mundo, o índice Gini do mundo, é muito maior do que a desigualdade dentro de qualquer país.
E a outra questão não considerada é que todos os estudos dos economistas europeus e norte-americanos se dão restrito às fronteiras do território nacional. Ele não considera a desigualdade entre nações e nem considera a enorme remessa de lucros e dividendos para o exterior. Talvez uma das questões que Zucman estuda bem é que 8% da riqueza financeira mundial vem de transferência de país pobre para país rico. 1/3 dos rendimentos de capital nos Estados Unidos vem de investimento feito em outros países. Outra coisa não considerada, e agora o nosso homem da OMC pode dizer muito melhor, a maldição dos recursos naturais, os contratos feitos com a África, por exemplo, onde se explora, se quer garantir o contrato com a África à custa da miséria lá. O contrato feito muitas vezes com corrupção, não declarada na contabilidade dos alemães e dos franceses, a verba da corrupção legalmente entrava e abatia no imposto de renda pago na Alemanha, né? E de repente diz que há uma maldição dos recursos naturais. O escalonamento de tarifas que nós temos no OMC, você pode comprar o café em grão, mas se você comprar o café feito, a tarifa é muito mais alta, e isso continua vigente. E ninguém consegue fazer nada. Outra coisa, os subsídios agrícolas. Uma das questões interessantes, uma vaca europeia, e me corrija se eu estiver errado, recebe cerca de $2 dia. É melhor ser vaca na Europa do que ser gente no Brasil. É um país miserável. Outra questão é que cada um desses países retém esses tributos dentro dessas propostas, dentro dos próprios países. Ou seja, há uma completa... Não se resolve o problema da desigualdade internacional. Agora vejam vocês, esse fenômeno ele vai acontecer na medida em que o welfare state ele funcionava como um amortecedor entre o conflito capital e trabalho. A partir do momento que se liberalizou a economia, permitiu que as plantas voassem, e isso a tecnologia ajudou, obviamente, a tecnologia possibilitou o capital voar com grandes cargueiros, possibilitou segmentar a linha de produção, e a desregulamentação financeira proporcionou ao acúmulo de capital dentro dos países desenvolvidos que eles buscassem investimentos em outros países. Essa talvez seja a grande razão dos movimentos de privatização, na medida em que você tinha de vender ativos para essa massa de capital acumulada, ou seja, se vai cair a lucratividade do capital dentro do país, deixa ele voar para fora para ele ter grandes lucratividades. Nesse sentido, houve uma mundialização do capital. O capital voa. Senhores, se capital e trabalho estão atados numa união, onde nenhum dos dois na modernidade sólida pode romper, fechados dentro das fábricas, na medida que o capital voa, resta ao Estado sua massa de trabalhadores. E resta ao Estado implorar piedosamente ao capital: venha, eu garanto que você pode ir a hora que quiser, partirá quando puder, invista aqui, eu preciso de você para pagar salário para o meu povo miserável. Vejam bem, os Estados Unidos, na década de 80, por exemplo, rompem com a questão da tributação na fonte. Ou seja, os residentes os grandes investidores que residem nas grandes potências podem sugar o imposto, ou seja, não onde a riqueza é produzida. Ora, o modelo fica perfeito assim. Nesse sentido, ninguém mais consegue, em especial nos países em desenvolvimento, tributar capital ou renda. Não há como, se eu tributo capital ou renda, o capital foge, voa para outras paragens. Nesse compasso, toda a carga tributária se volta para o consumo e para o trabalho. Esse é o modelo que nós herdamos. Como as políticas nacionais perderam totalmente a tração. Não há como se discutir desigualdade dentro das fronteiras nacionais sem olhar para o cenário internacional. Na medida que, se você estabelecer uma tributação sobre o capital ou sobre a renda, você pode promover uma fuga de capital, inclusive para paraísos fiscais. Ou melhor, em especial para paraísos fiscais ou para as grandes potências. Ora, nesse compasso, o modelo se torna perverso para o mundo em desenvolvimento em especial.
não lhe dando alternativas. Ou seja, o modelo se torna altamente regressivo e não encontra como sair dessa prisão. Mas não seja por isso. A ONU, a OCDE em especial, já propõe a eliminação de paraísos fiscais, a harmonização tributária, não é verdade? Querem acabar com o sigilo, com o paraíso fiscal, na verdade, conservando absolutamente o status quo de hoje. Na medida que você regulamenta as normas, você estabelece diretivas, onde você coloca limites mínimos para a tributação de cada Estado, o mecanismo atrativo dos países de desenvolvimento de captar investimento ou captar investimentos industriais produtivos ou capital, ele perde esse mecanismo. É mais ou menos o que aconteceu com o Nordeste. Você tira a condição na guerra fiscal e não tem como competir com um país que tem mão de obra treinada, infraestrutura. Ou seja, o que se propõe na harmonização fiscal é um congelamento do status de exploração e desigualdade entre as nações. Bom, nesse compasso eu digo que todas essas propostas se tornam propostas absurdas. Ou seja, quando se tente colocar na mesa a harmonização fiscal, como se tenta fazer, por exemplo, por influência da OCDE, até em sede da OMC, não é? Na realidade, o que é necessário é estabelecer mecanismos compensatórios, tal como no caso da guerra fiscal brasileira, para o combate da pobreza, da miséria absoluta, sob pena de reproduzirmos, eu preciso voltar para a primeira transparência. E esse caminho, possivelmente, a gente só consiga por meio dos tributos mundiais. Aí você fala, entramos no horizonte da utopia. Talvez, talvez. Talvez entre os tributos Tobin sobre o giro do capital, o tributo POG sobre minério, o tributo carbono, hoje só se fala nesses tributos, para a constituição de um fundo para que institucionalmente se possa combater essa miséria absoluta que assola mais de 1,5 bilhão de pessoas pelo mundo. Queremos falar de justiça global? Queremos falar dos problemas da globalização? Na mesa, esse tipo de questão, por certo, deverá aparecer. Senhores, obrigado.